Amada, seja bem-vinda a mais um vídeo no nosso canal. Eu quero começar o vídeo de hoje com uma pergunta. Você já sentiu a sua fé sendo desafiada? Ou melhor, sentiu que a sua fé está sendo minada, os alicerces estão meio abalados? Você sente como se sua fé estivesse correndo um risco, ela está enfraquecida? No vídeo de hoje eu quero conversar com você sobre alguns fatores que podem ser responsáveis por sua fé estar sendo enfraquecida, por essa luta que você está passando a nível de fé. E entender alguns desses ruídos, o que são essas coisas e como você pode vencer cada uma delas. São coisas tão simples do nosso viver que muitas vezes não estamos atentas a que tais comportamentos e atitudes podem ser a causa da nossa fé estar sendo enfraquecida. Para a gente começar, eu quero que você leia comigo a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 16, verso 13, que diz o seguinte: Fiquem alertas, permaneçam firmes na fé, mostrem coragem, sejam fortes. A palavra firme nesse versículo no grego significa permanecer firme, perseverar, manter a posição. Então, algumas coisas que nós fazemos abalam esse estado de firmeza. E se nós não estivermos atentas, isso pode fazer com que a nossa fé aos poucos desmorone. E eu tenho certeza que isso não é algo que nem eu, nem você queremos que aconteça na nossa vida. Então eu quero mencionar para você aqui 4 coisas simples, porém perigosas que estamos ou podemos estar fazendo, que são a causa muitas vezes desse enfraquecimento na nossa fé, e que se eu e você mudarmos de comportamento, mudarmos de postura, podemos começar a desfrutar de uma fé mais firme para vencermos as adversidades e as lutas diárias. A primeira coisa que você pode estar fazendo sem perceber e que está minando a sua fé são as fofocas. Veja bem, você nem sempre precisa ser a pessoa que faz a fofoca, mas se você é uma pessoa que é interessada em saber fofoca, você também está sendo prejudicada em sua fé por conta disso. A fofoca, ela não é algo saudável, ela não é algo que se faz sem intenção de machucar alguém. E interessante, tem um tipo de fofoca que muitas pessoas fazem hoje, principalmente por conta das redes sociais, que é ficar querendo saber muito da vida dos outros, o que acontece na vida do outro, bisbilhotando a vida do outro. E isso não é saudável, porque vai te causar danos e vai te levar até a outro ponto que eu vou trazer no vídeo de hoje. Mas uma das coisas que você pode fazer sobre fofoca, para analisar se aquilo que você vai falar ou aquilo que você está ouvindo é ou não uma fofoca, é ou não benéfico, você vai fazer 2 perguntas. A primeira pergunta é: como essa pessoa que é objeto da fofoca se sentiria se soubesse que você está dizendo isso sobre ela ou que você está ouvindo isso sobre ela? Quando você faz essa pergunta, você automaticamente consegue ou refrear algo que você vai dizer ou parar alguém que está dizendo algo sobre outra pessoa. Quando é alguém que vem fofocar de outra pessoa para você, uma boa maneira de você parar a pessoa é dizer: se essa pessoa que você está falando não está aqui conosco, nós não vamos falar sobre ela. Tudo que tivermos que falar sobre ela, ela tem que estar presente. Isso é uma forma de você bloquear qualquer tipo de pessoa que queira fazer uma fofoca para você. E muitas vezes essas fofocas vêm maquiadas como se fosse um pedido de oração. Eu já falei isso aqui para você outras vezes, mas vou repetir. Não podemos e não precisamos pedir oração por outra pessoa expondo o que ela está passando. Então, se alguém vem para você com o pretexto de dizer: olha, vamos orar por fulana que está passando por isso e isso, você freia essa pessoa e fala: ok, vamos orar por ela, mas eu não preciso saber o que ela está passando. Deus sabe, vamos orar por ela. E assim você corta aquela fofoca. E em relação a você, sempre que você for fazer um comentário sobre alguém e você tiver dúvida se aquilo que você está falando é ou não uma fofoca, você vai fazer essa pergunta, ou seja:
como essa pessoa se sentiria se eu estivesse falando isso sobre ela aqui agora para outra pessoa. E a segunda pergunta que você vai fazer é: como você se sentiria se isso fosse dito ao seu respeito? Então, isso que você deseja falar de alguém para outra pessoa, como você se sentiria se fosse outra pessoa falando isso sobre você? Essas são perguntas simples que podem nos ajudar a frear essa necessidade de conversar sobre a vida de outra pessoa e até mesmo de paralisar outra pessoa que queira fazer fofoca para nós em relação a alguém ou alguma situação. Se nós deixarmos essa brecha da fofoca aberta, com certeza nós estaremos enfraquecendo e minando a nossa fé, porque o Senhor não habita nesse meio. A segunda coisa que pode estar minando a sua fé e que talvez você nem perceba, ou já percebeu, mas não sabe muito bem se é ou não, é o excesso de redes sociais. Hoje em dia nós vivemos em um tempo onde praticamente o celular tornou-se uma extensão de nós. Para onde vamos, ele está conosco, podemos acessar a internet a qualquer momento. E muitas vezes perdemos um tempo absurdo nessas redes sociais. E isso é um problema sério. Inclusive já tem vários assuntos, pesquisadores, psicólogos falando sobre o dano que o excesso de rede social causa na nossa vida. Então, minha amada, uma das coisas que pode estar minando a sua fé é o excesso de rede social. Então, veja bem, se quando você vai ter o seu momento com Deus, quando você vai fazer o seu estudo bíblico ou quando você vai fazer um Bible Journaling, a única coisa que fica passando em sua mente é: será que isso aqui vai ficar bonito para postar na minha rede social? Você realmente está com um problema. Quando fazemos as coisas, ainda que depois possamos postar sim, não é errado você postar a foto de sua Bíblia, um versículo, um estudo que você fez. Não, isso não é errado. A questão é, quando você está fazendo isso, qual é a tua intenção? Você simplesmente só consegue pensar nisso, ou seja, aquele momento que deveria ser entre você e Deus, acabou se tornando um momento onde você está fazendo algo para impressionar outras pessoas através da sua rede social? Isso é um problema. Isso vai minar a sua fé com certeza, porque o seu tempo com Deus é o seu tempo com Deus, é você e Ele, não tem mais a ver com outra pessoa. Então esteja atenta a esse sinal. É comprovado que o uso excessivo das redes sociais acaba por fazer com que nos sintamos muitas vezes inferiores em relação a outras pessoas ou até mesmo superiores, e isso é a comparação. As redes sociais, elas causam um desconforto e por isso um aumento de ansiedade, porque à medida que consumimos aqueles conteúdos, vamos percebendo que talvez a nossa casa não seja tão boa quanto a casa de fulano. Talvez vamos percebendo que tem pessoas fazendo viagens que gostaríamos de estar fazendo e não estamos. Então vai sendo gerado, mesmo que de forma inconsciente, mesmo que você não esteja percebendo, esse consumo excessivo vai provocando em você esses sentimentos, essas angústias e vão fazendo com que você se sinta cada vez mais incomodada. E esse tipo de comportamento muitas vezes acaba afetando o teu relacionamento com Deus, o teu espiritual. E é aí onde você tem que estar atenta, porque se não vigiarmos as coisas que fazemos que afetam o nosso relacionamento com Deus, que afetam a nossa vida espiritual, corremos um risco de ter a nossa fé minada a ponto de enfraquecer tanto que nos afastemos dessa fé. Então, minha amada, fique atenta ao uso das redes sociais. Outro fator que pode estar minando a sua fé é querer viver a vida dos outros. E você pode se perguntar, mas como assim? Como eu quero viver a vida do outro? Não, eu tenho vivido a minha vida. Muitas vezes isso acontece há tanto tempo que você não percebe que você está vivendo sua vida escrita por outra pessoa, vivendo os desejos de outra pessoa, projetando para você algo que não foi você que escreveu, que não é a história que você queria construir. E muitas vezes isso acontece até por questões familiares, né? Você quer realizar o sonho de um pai, o sonho de uma mãe, profissionalmente ou a nível de relacionamento. Você fica querendo viver o sonho de outra pessoa e não persegue o teu próprio sonho. E isso não se dá só em relação a familiares. Você pode estar querendo viver baseado em aquilo que você lê, aquilo que você ouve, filmes, séries, ou seja, você constrói a sua vida querendo viver a vida de outra pessoa. Sabe como você pode identificar se você está tentando viver a vida de outra pessoa? Observe esses seguintes pontos.
Você sente uma falta de motivação na sua caminhada atual. Ou seja, você meio que sente que o que você está fazendo não faz o menor sentido para você. Isso é o sinal de que você está vivendo uma vida que não é a sua. Você sente que sua vida está passando e que você não está fazendo nada significativo ou que você não está indo a lugar nenhum. Os dias vão apenas passando e você vai cumprindo aquilo, só sobrevivendo e não vivendo os teus dias. E outro fator claro de que muitas vezes não estamos vivendo a nossa própria vida, e sim vivendo a vida que outras pessoas projetaram para nós, ou copiando a vida de outras pessoas, é quando começamos a ter traços de inveja em relação a algumas pessoas que estão fazendo o que nós gostaríamos de estar fazendo, mas por não estarmos vivendo e escrevendo a nossa história, estamos vivendo de outra forma e assim criamos esse sentimento inadequado em relação ao outro, porque ele está vivendo e está tendo coragem de viver aquilo que nós gostaríamos de estar vivendo. Então, se você é alguém que está vivendo a vida de outra pessoa, é hora de você parar, analisar e assumir a sua própria história. Isso pode até te levar ao nosso vídeo de propósito que eu fiz aqui. Olha aquele vídeo se você não assistiu ainda, para você entender mais sobre propósito. Quando vivemos o nosso propósito, não vivemos a vida de outra pessoa. E isso com certeza ajuda a sua fé a se manter firme, como lemos no verso de hoje. E o último ponto que eu quero trazer para você, e esse aqui é muito, mas muito interessante, porque eu já me peguei algumas vezes fazendo isso, é você usar filmes, séries e até o celular no uso das redes sociais como uma fonte de fuga. Sabe, quando você não quer enfrentar o que você precisa enfrentar, você não quer fazer o que você precisa fazer, então você vai, para e fala, vou ficar assistindo uma série. E tem pessoas que assistem uma série assim, uma temporada inteira ali, ficam 2, 3 horas na frente da TV, consumindo aquele conteúdo, sem fazer absolutamente nada. Pessoas que vão para as redes sociais, inclusive tem se chamado na psicologia esse termo de autoescapismo. É quando eu não quero ter um tempo só comigo, com os meus pensamentos, porque eles vão me mostrar coisas que eu não quero ver, que eu não quero saber, que eu não quero enfrentar. Então antes nós tínhamos muito tempo livre, nós conseguíamos ficar aguardando na fila de um supermercado, nós conseguíamos ficar numa sala de espera, no máximo folheando uma revista, nós tínhamos mais momentos onde nós era mais fácil que nós ficássemos a sós conosco. E hoje em dia a tecnologia tem nos mostrado que não precisamos fazer isso, podemos fugir disso. Então, como fuga, eu passo muito tempo nas redes sociais e o pior, depois vem no teu coração aquela sensação de frustração, aquela sensação de até culpa, porque você sabia que precisava estar fazendo outra coisa, realizando outra coisa, mas você resolveu fugir daquilo utilizando rede social, séries, filmes. Então, minha amada, se torna fundamental que eu e você estejamos sempre nos policiando, perguntando como eu posso manter firme a minha fé, como eu posso estar perseverando nos caminhos do Senhor. Esses comportamentos são como as raposinhas mencionadas no livro de Cantares. Elas são pequenas, mas elas conseguem destruir uma vinha. Então você abre uma exceção aqui, você descuida nesse outro ponto e sua fé começa a esfriar. Você não sente mais desejo de estar com o Senhor, de ler a palavra, de ir à igreja, de estar em comunhão com Deus. E essas raposinhas são coisas que, se você estiver atento a elas, você consegue pará-las, freá-las e eliminá-las da sua vida. Eu espero muito que esse vídeo possa ter abençoado você. Conta pra mim, como você está em sua fé hoje? Você já se sentiu abalada na sua fé? Você já teve momentos onde a sua fé foi abalada por causa de alguma dessas coisas? Conta pra mim aqui, eu quero ouvir o teu testemunho. Eu quero saber como você enfrentou ou enfrenta esse desafio. É tão bom quando você deixa aqui o seu testemunho, porque não apenas eu leio. Muitas outras mulheres que estão aqui conosco, crescendo como mulheres segundo o coração de Deus, podem ler o teu comentário, podem ler o teu testemunho e serem ricamente abençoadas. Que a paz do Senhor esteja no seu coração, fica com Deus e nos vemos no nosso próximo vídeo. Tchau!